E não tem como a gente não ouvir falar que você entrou como trainee no Walmart e saiu como vice-presidente. Né? E como é que foi essa jornada? Como é que foi esse desafio? Antes de a gente entrar, Legal. aonde você chegou agora, mas a sua jornada desse processo de aprendizado. Legal. Eu tinha 23 anos e trabalhava no canal de alimentação. Eu era diretor de treinamento da franquia, na época Pizza Hut e KFC. E o Walmart veio para o Brasil para aumentar a operação, para iniciar a operação de supermercados. Aí um headhunter me ligou e falou, olha, tem aqui uma vaga de trainee numa empresa americana, tal, que você vai fazer um projeto de desenvolvimento Brasil e Estados Unidos. Falei, opa, vamos lá ouvir. E era o Walmart. E a entrada era, eles queriam pessoas capacitadas que tivessem alguma experiência com público e varejo para um programa de trainee que depois ia ser extensivo para fora, né? E aí eu entrei, e aí depois de alguns meses o programa de trainee teve um viés e eu entrei para a área comercial do Walmart, né? Quando eu entrei na área comercial, eu era um trainee assistente comercial e eu tive vários professores lá dentro que deram oportunidade e a primeira categoria que eu caí foi ferramentas, né? Então, olha, eu tinha uma compradora de ferramentas e ela falou, que você entende de compra e venda? Eu falei, nada. Ela falou, então eu vou te ensinar. E aí, no processo de aprendizado, existiu o quê? Olhar eu, como vendedor, olhar o concorrente, olhar as marcas e olhar o posicionamento de preço. Então, o que tinha atrás disso? Quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu vou atender e como eu vou me posicionar. E aí que eu comecei a me apaixonar pelo processo. Então, na época, eu era um supermercado que vendia ferramentas e todos os outros segmentos. Eu era um category killer como um home center? Não. Mas eu tinha que entender quais eram os produtos que o cliente do supermercado poderia ser bem atendido na categoria de ferramentas. E eu, um assistente, né, um trainee, o que eu fazia? No final de semana, à noite, eu ia nos outros supermercados com um caderninho e via, ele tem uma furadeira, ele tem um parafusadeira, ele tem um martelo, ele tem uma chave de fenda. E eu montava no meu caderninho que era o sortimento daquele concorrente. Espontaneamente, intuitivamente. E isso é um ponto importante, né? Porque muitas das vezes a gente fica olhando, nossa, mas ele saiu de trainee, chegou a vice-presidente, tá, ele só foi crescendo ao longo do tempo, mas você fez atividades que não foram solicitadas a você. Exatamente. Né? Que a gente fala de você já estava empreendendo dentro de um empreendimento que teoricamente não era seu, mas você achava parte daquilo. Exato. Eu acho que aí eu vou pegar um viés teu dizendo exatamente isso. Eu acho que todo mundo me pergunta, né? Porque qual é o caminho do sucesso de um trainee virar vice-presidente? Ah, é porque eu era mais inteligente que todo mundo lá? Não. Ah, porque eu era o mais bonitinho? Não. Eu era o cara que tinha a cabeça. Esse departamento é meu. É como se eu estivesse tendo uma loja de ferramenta dentro do supermercado. E eu queria aprender. Então, o único jeito de aprender era ir no mercado, né, que na época existia, e ver o que eles vendiam. E aí começa um pouco da inteligência de mercado, né? Então, eu conhecia de ferramenta? Nada. Eu vendia pizza. Né? Então, eu descobri que existia a ferramenta Bosch, que existia a Tramontina, que existia XYZ. Nesse caderninho que eu montava, que na época eu entendia que era os produtos da gôndola, e fui aprender que aquilo chamava-se categoria, sortimento, profundidade. E aí eu comecei a estudar, então eu ia no home center, ia no especializado, e aí, um belo dia, essa compradora falou, olha, nós vamos sentar para uma negociação com a indústria tal. E como eu tinha estudado, eu estudava à noite, eu entrei no Google na época para entender como é que era o posicionamento daquela indústria, como é que estava a ação daquela indústria, aonde ela vendia, qual era o portfólio. Então, quando eu cheguei na mesa, o vendedor falou, pô, de onde você saiu? Como é que você sabe a ação da minha empresa? Como é que você sabe o sortimento que eu nem vendo aqui? E aí, eu falei, o caminho é esse. E aí depois eu fui passando para vários departamentos, comprei higiene e limpeza, descartáveis, garden, pets, eletrônica, e a carreira foi meio meteórica. Não, mas isso é muito legal, porque isso você falou, né? O caminho do sucesso, como é que faz, como é que traça esse caminho, como é que trilha, mas tudo a ver no posicionamento que você teve. Exatamente. De você entender que existia um espaço vazio ali, você se deixar ser aprendido, né? Você buscou o aprendizado e automaticamente você, poxa, calma aí, pô, o Fernando é diferente. Esse cara fez o que ninguém estava fazendo. Você foi para uma reunião, você fez uma análise. Né? Então, a gente pode até pegar um paralelo com o podcast. Então, pô, antes de a gente sentar aqui, eu vou entender qual é a história da sua empresa, com o que ela trabalha. A gente bater um papo antes para entender a sua jornada, para entender, poxa, calma, então já vim preparado com alguma informação para poder a gente conseguir traçar melhor o nosso episódio, o que for.